E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para postar mais um vídeo bacana. Um vídeo que faz um tempo que eu tô querendo postar esse vídeo, porque a gente andando e pesquisando, estudando na internet, a gente se depara com assuntos que eu vejo a necessidade de a gente estar conversando mais sobre ele. E Nelson, o que você vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre dinossauros. Dá para encarar? A religião e os dinossauros. Um assunto que tem tirado o sono de muita gente, né? O que as religiões dizem a respeito do dinossauro, né? E o que a gente observa é o seguinte: ninguém tá muito afim de falar sobre dinossauro, ok? Então aí a gente estudando, nós ouvimos versões dentro dos diversos segmentos religiosos, né? Judaísmo, o que os rabinos falam a respeito do camarada aqui, ó, né? O que os cristãos falam a respeito do camaradinho aqui, né? O que os espíritas falam a respeito do nosso amiguinho aqui, né? E a questão e a conclusão é a seguinte: ninguém gosta de falar de dinossauro e as respostas são as mais variadas possíveis. Algumas absurdas, outras em cima do muro. E a real é, né, quem estuda hoje e busca uma informação, eu acho que está na hora de a gente tentar ter uma resposta um pouco melhor do que aquelas apresentadas pelos líderes sábios, pastores, rabinos, evangélicos, espíritas, tem para dar, porque essas respostas realmente não estão passando uma credibilidade suficiente para a gente falar do nosso amiguinho. E eu percebo um pouco de medo, de receio. Ninguém quer entrar muito nesse campo aqui para falar sobre alguma coisa, porque aí pode desmoronar o sistema religioso de alguém. Então é muito medo na hora de alguém querer falar alguma coisa sobre dinossauro, né? E eu vou estar aqui falando para vocês o que as pessoas e os líderes acham a respeito do nosso amiguinho aqui, né? Então vou deixar ele aqui no cantinho. O pessoal tem perguntado, Nelson, o que é aquele santo, aquela escultura? Pessoal, isso aqui não é santo nenhum, isso aqui é meu profeta, tá? Eu fiz faculdade de artes de decoração e um dos trabalhos era fazer um trabalho artístico. Eu fiz um profeta aqui, ó, tocando chofar, eu que fiz, tá? Durepox, massinha, ninguém adora estátua nenhuma aqui, ok? Só que é legal para dar aula, ensinar o talite, o chofar, o profeta, tá? Então peguei uma descrição do profeta e fiz um trabalho de faculdade, trabalho artístico aqui. Tem gente que fala, que absurdo, não pode e tal. Ninguém adora santo nenhum aqui, tá? Meu profetinho aqui bonitinho, ó, tocando chofar, Jeremias, tá? Anunciando a vida do Machia aí, tá bom? Então não é santo nenhum, não é estátua nenhum. O pessoal olha de longe e fala, que é isso aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, tá? Dinossauro. Então é assim. Tá, vamos falar um pouquinho sobre dinossauro dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, que é os temas que a gente gosta de abordar dentro do nosso canal. Então, pessoal, definitivamente não tem consenso, tá? Dentro dos segmentos, vamos pegar judaísmo. Um rabino acha que é tal coisa, outro rabino acha que é outra coisa, e outro rabino acha que é outra coisa, e segundo o sábio, o rabino era isso, e segundo o sábio, o rabino era aquilo. Então não existe consenso, tá? Algumas informações de alguns rabinos, o que eles acham. Por exemplo, eu vi um rabino dizendo que Deus
Quando criou o mundo, não existia os dinossauros. Ele criou o fóssil do dinossauro já fóssil. O bicho não existiu. Que é para o homem lá na frente descobrir o fóssil e entender que Deus pode criar o que Ele quer, a hora que Ele quer. Então o mundo já veio no pacote, o fóssil lá embaixo, né? Isso é uma das explicações judaicas, que Deus já criou o mundo com o fóssil, né? Não sei, né? Complicado, né? Deus já criou o mundo com o fóssil, o dinossauro não existiu. Então isso é um dos argumentos aí, dentro do segmento judaico, que eu vi Rabino explicando, tá? Então a gente tem essa questão, essa visão, essa interpretação. Não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ver o que cada um acha, ok? Então, dentro do segmento judaico, nós temos que ser verdadeiros, tá? Não tem consenso. Não existe uma explicação, alguém que chegue lá e, olha, desse jeito, porque em algum determinado momento vai entrar numa contradição em relação a período, a tempo, a criação do mundo, né? Então, realmente, eu acho que a comunidade judaica deveria, sim, tentar formular uma resposta que pudesse atender quando as pessoas fazem pergunta, porque cada rabino dá uma resposta diferente. Então, não tem problema nenhum a gente chegar e falar, pessoal, seguinte, os bichinhos estão aí, os ossos estão aí, não sabemos. E ponto final. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, ao Criador, e Ele não nos deixou orientações ou instruções para realmente formar uma opinião a respeito de dinossauro, tá? O que não pode, né, olha, não existiu, o que tem aí é falso. Isso não pode, né? Não é falso, é verdadeiro. Olha, esses ossos de 2 metros de comprimento foi o homem que fabricou, não existe, não existiu. Não pode dar esse tipo de resposta, porque 2019 as pessoas estão pensando, estão estudando. Então os bichão lá existiram mesmo, né? Então a gente precisa, né? Não ficar em cima do muro, olha, não sabemos, achamos que, né, entrou na arca o dinossauro, né? Então, vamos lá, né? Não entrou, era antes. Vamos tentar formar uma opinião com liberdade de pensar, que a gente precisa dar uma resposta aí para os bichinhos, né? O problema é que vai pegar em algum canto aí, não vai bater e vamos gerar uma contradição em relação a isso. Então, pessoal, Antigo Testamento e dinossauro é um assunto que precisa ser estudado. É um assunto que precisa de uma resposta. Uma resposta que não seja essas que eu apresentei. Ó, Deus já criou o mundo com o fóssil pronto, né? Não serve para as pessoas que estão pensando hoje, tá? Pode ter acontecido isso, Nelson. Tudo bem, Deus pode tudo, né? Mas é uma resposta ainda que complicada das pessoas aceitarem, ok? Então, estudando o judaísmo, cada um tem uma opinião. A gente precisava de algo melhor, porque eles são os depositários das instruções divinas. Eles que, se não aprendermos com eles, nós não vamos aprender com mais ninguém. Só que eles também... eu percebo assim que existe uma resistência em querer falar sobre isso. Então tá na hora de falar. Tá na hora de chegar lá e pá, falar sobre dinossauro, ok? Então, eu acho assim, mesmo que chegar lá e falar, ó, pessoal, seguinte, tem que falar, vamos falar. Não tem problema nenhum, não sabemos. E ponto final. Eu acho que é uma resposta legal para se dar, para a comunidade, ok? Pessoal, saindo de judaísmo, passando para cristianismo, aí a coisa vai longe, né? Então vamos lá, pastor falando no vídeo dele o seguinte, olha pessoal, para que nós vamos perder tempo procurando nas escrituras o que é um dinossauro, quando que ele viveu, para que não tem necessidade, não vamos fazer isso,
A Bíblia foi feita para falar de Deus, vamos só falar de Deus, então não queremos falar sobre dinossauro, não tem nenhuma necessidade de ficar falando sobre isso, né? E ele faz uns paralelos tão ridículos. Olha, quando você compra um celular, vem o manual do celular, mas no manual do celular não tá como que foi feita a bateria, a parte eletrônica e química, então você não precisa ficar sabendo sobre isso, né? Você só precisa saber como funciona o celular. Então, umas comparações assim meio besta para ficar em cima do muro. E se assumir que teve, estamos com problema na Bíblia. Se falar que não teve, estamos com problema porque os ossos estão aí. Então, deixa para lá, não vamos falar sobre isso. Vira a página, jogo de dominó, passa. Você não tem a pedra para encaixar, pula. Vamos para outra, passo, né? Então, não é assim. Quem estuda quer o quê? Respostas, quer ver o que cada um acha. Não queremos a verdade absoluta porque o homem não tem, né? Essas revelações aí que Deus deixou meio no ar pertencem a ele. Mas temos sim o direito de estudar, temos o direito de pesquisar, temos o direito de ver esses fatos através da ciência, que está tudo lá, não tem como escapar, mas nós, estudiosos religiosos, temos que buscar nas nossas fontes, nos nossos canais, respostas, né, que possam fechar um quebra-cabeça. Obviamente, complicado e difícil, mas eu acho que está na hora da gente sair de cima do muro. Eu acho que está na hora de sair de cima do muro, né? Vamos falar, pessoal, estudamos e não encontramos nada e não sabemos. Vamos saber no dia em que a terra se encher do conhecimento de Deus, ponto final, tá? Mas vamos continuar estudando, ok? Então, dentro do cristianismo, aí tem o pastor que deixa para lá, né? Aí tem outro pastor que falou para mim que os dinossauros entraram sim na Arca de Noé. Então os bichinhos foram lá, os dinossauros, Tiranossauro Rex, entraram na arca sim. E depois que eles foram destruídos lá na frente, né? Porque aconteceu algumas coisas. Então, opinião. Obviamente, nós não vamos ter nenhuma base literária para comprovar, né? Um achismo desse. Mas achou que entrou, né? Então, tem uma questão do Leviatã. Depois nós vamos falar sobre o Leviatã, né? O Leviatã entrou na arca ou não entrou na arca, né? Então tem essa questão aí, tá? Então tem, né, esse achismo aí que os dinossauros entraram na arca, tá? Tem uma outra opinião que é o seguinte, ó. Deus criou a Terra e queria saber se funcionava, né? Aí botou os dinossauros lá para os bichinhos andar, comer, se reproduzir, tal. Ele ficou olhando, ó, funciona, legal, matou tudo e trouxe o homem. Então tem essa resposta aí que até não é ruim, né? Não é de se jogar fora, ok? Então lá Deus queria fazer um teste. Agora, pessoal, Deus precisa fazer teste? Deus precisa ver se funciona, né? Então tem aí, né? Tem essa pegada aí que a gente precisa ver sobre isso aí, né? Então ele botou lá os bichinhos e tal, e deixou ele lá uns milênios lá vendo se funcionava a Terra, se ia dar certo. Aí deu, funcionou, eles vivem. Aí destruiu, tirou tudo e trouxe o homem, criou Adão, né? Tem essa resposta aí, né? Tem uma resposta bem legal, né? Que é Gênesis 1. Em um princípio, Deus criou o homem. Tá? Mas teve outros princípios, que é uma estrada boa para se pensar e para se estudar, né? Um outro princípio em que Deus criou essas criaturas com propósitos específicos. Só que nós estamos com um problema. Tinha os homens das cavernas com esses seres aí, que não era Adão? Interrogação. E agora, né? Problema, tá? Então é um assunto realmente complicado, né? Se a gente colocar o homem das cavernas, os dinossauros, cadê Adão na história, né? Se a gente colocar Adão antes dos homens das cavernas, estamos com outro problema também. Então, por isso que ninguém quer falar sobre isso, né? Mas não existe mal nenhum em querer estudar, em querer ouvir opiniões, em querer ver o que as pessoas acham, né?
Então, dentro do cristianismo, essa salada de fruta aí, cada bobagem que a gente ouve, né? Não existiu, é mentira, os ossos são fabricados pelo homem, nunca existiu dinossauro e nunca existiu homem das cavernas, né? Então, nós temos a questão das datas, né? Nós temos 6.000 anos de Bíblia e a ciência nos aponta alguns bilhões de anos. E até aí tudo bem, um dia pode ser 1.000 anos para Deus, e a gente consegue entender também que Deus já criou coisas prontas. Adão não teve 5 anos de idade. Adão já nasceu adulto, então ele pulou toda essa fase, Deus já criou ele assim, e da mesma forma ele pode ter criado outras coisas já adultas. Então a gente consegue um ganho de tempo muito grande. Um negócio para se estudar e para se pensar, e eu acho bem legal estudar isso aí, tá? E finalmente, né, que os espíritas, a gente já falou do judaísmo, do cristianismo. Pessoal, espírita é legal, tá? Porque como espírita não segue Antigo Testamento, nem Novo Testamento, o Evangelho segundo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, é pedacinhos do Novo Testamento, né? Sermão da Montanha, Jesus é um ser de luz, então é uma configuração totalmente diferente. E Livro dos Espíritos e vários livros dentro do Espiritismo é tudo reencarnação, reencarnação, reencarnação. Então, só para vocês entenderem, tá? Eles estão hoje aguardando um planeta que se aproximou da Terra. Então, as almas que sucessivas reencarnações não conseguiram se evoluir, não conseguiram se aprimorar, não conseguiram adquirir luz suficiente para viver num reino superior iluminado, essas almas começam a nascer agora nesse planeta que está começando do zero. Época das cavernas, dinossauro. Então as pessoas começam tudo de novo nesse planeta e a Terra muda de estágio, passa para ser um planeta melhor. E nenhum espírito, nenhuma alma com problema encarna mais na Terra, só vai encarnar nesse planeta. Então a Terra passa a ser um planeta bom. Então é um novo planeta bom. E assim sucessivamente vai se montando o universo. Isso é uma visão espírita, ok? Então não estou aqui falando pertinente a espiritismo, cristianismo e judaísmo, quem está certo e quem está errado. O intuito não é esse, ninguém quer converter aqui ninguém a nada. A gente está querendo estudar dinossauro. A sociedade religiosa precisa dar uma resposta para as pessoas que querem estudar. E quem que tem que dar essas respostas? Os sábios de cada grupo religioso, né? Agora, querido, não vem falar que estão fabricando osso de tiranossauro. Não vem falar que não existiu. Não vem falar que, né? Essas respostas, que Deus já criou a terra com os ossos enterrados e os bichos não existiram. Difícil passar credibilidade quando a gente ouve estas informações, tá? Então, pessoal, eu acho que para finalizar, eu acho que a gente precisa partir de uma fonte bíblica, tá? Que eu vou ler para vocês. E quem sabe a partir daí a gente pode ter opiniões melhores para passar para as pessoas, tá? Então, pessoal, eu vou ler para você o que está no livro de Jó, capítulo 40, versículo 15, tá? Então tá escrito assim, ó. Ô Jó, tô falando com você, Jó. Considera agora um animal gigantesco que, como a ti, eu também criei. Ele come erva como um boi. Sua força se manifesta em seu corpo, até mesmo nos músculos de seu ventre. Quando quer, endurece sua cauda. Endurece sua cauda como um cedro
e seus músculos são entrelaçados como cordas. Um cedro tem 8 metros de altura, tá? Um cedro. Seus ossos são como tubos de cobre, suas costelas como barras de ferro. Ele foi o começo de minha criação. Somente quem o criou pode dele se aproximar. Sua espada para destruí-lo. Eu li errado aqui. Ele foi o começo de minha criação. Somente quem o criou pode dele aproximar sua espada. Né? Só quem criou ele pode aproximar sua espada dele. Nas montanhas encontra seu alimento e em sua volta andam outros animais. Ele repousa sobre os lotos, nos esconderijos das plantas dos pântanos. Bom, aqui já tira de cena a baleia, aquela história, né, que o Leviatã é a baleia, que a narrativa do ser gigante. Não, ele anda, tá? Ele anda nos pântanos e animais em volta dele andam com ele, tá? O recobre a sobra dos lotos, os salgueiros o envolvem. Se transborda o rio, ele nem sequer estremece. Sente-se confiante mesmo que flua o Jordão por sua boca. Olha o tamanho do bicho. Poderia alguém o arrastar ou prender em seu focinho um laço? És capaz de pescar o Leviatã com um anzol? Ou amarrar uma corda em sua língua? Podes prender com um anel o seu nariz? Ou perfurar sua mandíbula com um gancho? Ele te faria súplicas ou te falaria com suaves palavras? Faria um convênio contigo para que o admitisses como um perpétuo servo? Brincarias com ele como se fora um passarinho? Ou o manterias preso para divertimento de tuas filhas? Fariam dele um banquete os pescadores? Repartiriam seus pedaços entre os mercadores? Podes rechear sua pele com farpas e sua cabeça com arpões? Põe sobre ele tua mão? Pensa na luta que terias que enfrentar e desistirias. Você não vai enfrentar, não vai lutar, não vai tentar caçar, não vai botar pão nele. Você não vai conseguir fazer nada com ele, porque ele é muito grande, ele é muito forte, a cauda dele é muito comprida. Então nós estamos aí, pessoal, com o livro de Jó, e Deus falando que criou no princípio esses animais. E eu acho que daí já é um ponto de partida para a gente conseguir um conteúdo melhor para dar respostas melhor para as pessoas. Então, só esse texto já descarta que o homem inventou osso, já descarta, né, que a terra já foi criada por Deus com os ossos, né? Porque Deus fala que ele criou. Então, querido, eu acho que está chegando um tempo que a gente tem que encarar de frente essas questões e não fugir. Porque tem muitas questões e a gente é um canal de estudo. Quando a gente chega para perguntar, as pessoas não querem responder. As pessoas dão aquelas respostas que não servem para nada. É melhor não dar resposta nenhuma, tá? Então eu queria deixar esse vídeo aí para a gente tentar estudar um pouquinho melhor, os líderes aí terem, né, respostas melhores para dar para a sociedade. Porque até agora, se você entrar na internet e pesquisar religião e dinossauro, você não vai encontrar absolutamente nada. Quem sabe não está na hora da gente encarar o que somos, quem nos criou e
encarar de frente essa realidade de data, tempo, espaço, dinossauro, homem das cavernas, tá? Então, independente da ideologia religiosa de cada um, né? A gente tem que parar de fazer, olha, não queremos falar sobre isso, porque se a gente falar sobre isso, nós vamos ter problema com os nossos livros, né? Então, Deus é soberano, Ele deixou as escrituras dele, e as informações ocultas não podem ser reveladas, já é uma resposta melhor do que falar que o homem inventou o osso de dinossauro, ok? Então fica aí esse vídeo, um grande abraço, deixe a sua opinião sobre isso, tá? Deixe a sua opinião. Agora, com respeito, sem agredir ninguém, sem querer converter ninguém a nada, tá? E se a tua resposta for daquelas que eu já dei, põe aí, mas tudo bem, né? Não convence nem mais criança de 8 anos, mas tudo bem, tá? O legal, estudar, trazer, agregar uma informação importante, ok? Independente da sua religião, não estamos disputando Deus com ninguém, não estamos disputando a verdade com ninguém, estamos estudando, ok? Então, eu encerro aqui com meu amigão aqui, ó, tá? Deus falou que criou ele no começo de tudo. Já é um pontapé inicial aí para a gente começar a fazer um estudo e dar uma resposta melhor para as comunidades religiosas que estudam, estão a fim de descobrir e ter revelações de novas coisas a respeito do nosso Deus e do nosso planeta e do nosso universo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.